Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre 2 poemas do poeta Carlos Drummond de Andrade. Bem, gente, antes de começar a falar desses poemas, eu gostaria de agradecer àqueles que estão seguindo o canal, àqueles que estão visualizando os vídeos, que estão assistindo, acompanhando, comentam, perguntam, dão sugestões. Tanto os que estão me acompanhando aqui pelo canal do YouTube, quanto os que estão também me acompanhando pelo Instagram. É graças a vocês que há condições de continuar produzindo material e gostaria de pedir para quem ainda não segue, que siga o canal, para quem está seguindo, está acompanhando, indique os vídeos para pessoas conhecidas, né? Vamos aí promover cada vez mais um debate sobre a literatura, essa importante ferramenta na construção do conhecimento, nessa fonte de conhecimento. Estamos tão necessitados disso cada vez mais. A literatura não é um simples objeto de ficção, ela tem o seu papel na realidade, ela dialoga, ela se relaciona com a realidade de uma maneira que favorece muito a nossa reflexão. E eu começo o vídeo de hoje justamente falando disso porque o poeta do qual vamos falar, né, cujos poemas eu trouxe aqui hoje, é um poeta que pensava muito nisso, né, tratava muito disso na sua própria poesia, era muito preocupado com a importância da literatura como uma ferramenta mesmo de reflexão, de pensamento, de construção do conhecimento. Os 2 poemas que vou trabalhar hoje fazem parte, então, aqui desse segundo episódio da série Drummondiano, que eu havia já inaugurado antes quando eu fiz a leitura do poema Legado. Vai ser um pouco diferente porque eu trouxe 2 poemas. Um dos poemas, que está no livro Claro Enigma, publicado em 1951, é o poema Um Boi Vê os Homens, e eu vou estabelecer um diálogo entre ele e o poema O Boi, que está no livro José, publicado em 1942. Os 2 poemas estão nesses livros que constam dessa coletânea, estão nessa antologia. É um belo livro com um belo projeto gráfico da extinta editora Kozak Naif, que encerrou suas atividades em 2015. Algumas dificuldades aí acabaram, segundo o dono, né, acabaram aí obrigando, né, foram pivô para o encerramento das atividades dessa belíssima editora que sempre tinha sido muito cuidadosa com o projeto gráfico e o conteúdo também dos livros, né? Tradutores muito bem escolhidos quando se tratavam de obras estrangeiras, o que é uma grande perda para nós, né? A gente tem muito o que lamentar. Infelizmente, a gente não pode mais contar com essas belíssimas edições que a Kozak produzia para nós. Serão lidos agora, eu vou fazer a leitura desses 2 poemas para vocês. Eu vou deixar os 2 poemas também transcritos na descrição desse vídeo, para que vocês possam acompanhar. Vou fazer a leitura então em ordem cronológica, então vou começar com O Boi, que está no livro publicado em 1942. Ó solidão do boi no campo, ó solidão do homem na rua, entre carros, trens, telefones, entre gritos, o ermo profundo. Ó solidão do boi no campo, ó milhões sofrendo sem praga. Se a noite ou o sol, é indiferente, a escuridão rompe com o dia. Ó solidão do boi no campo, homens torcendo-se calados. A cidade é inexplicável e as casas não têm sentido algum. Ó solidão do boi no campo, o navio fantasma passa em silêncio na rua cheia. Se uma tempestade de amor caísse, as mãos unidas, a vida salva. Mas o tempo é firme. O boi é só. No campo imenso, a torre de petróleo. Esse foi o primeiro poema. E agora eu vou ler Um Boi Vê os Homens, de 1951, do livro Claro Enigma. Tão delicados, mais que um arbusto. E correm de um para outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente, falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves, até sinistros. Coitados! Dir-se-ia, não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos,
e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem, talvez, certa graça melancólica, um minuto. E com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. Os dois poemas têm como figuras centrais o boi e os homens. No primeiro poema, nós temos o boi como título do poema e ele está sendo observado aparentemente pelo poeta. O poeta observa a solidão do boi e à medida que ele observa a solidão do boi, ele também observa a solidão do ser humano, ele observa a solidão dos homens. Nesse primeiro poema, nós temos aqui uma organização formal diferente do segundo poema. Esse primeiro poema ele está dividido em 4 estrofes. As 3 primeiras estrofes apresentam 4 versos e a última estrofe apresenta 7 versos. Essas 4 estrofes sempre são iniciadas com o verso Ó solidão do boi no campo. Todas elas abrindo cada uma dessas 4 estrofes, então, de certo modo, esse verso funciona como uma espécie de refrão que vai abrindo cada estrofe. E sempre na sequência vem um verso que se refere à condição humana, né? A solidão do homem na cidade, a miséria humana, as doenças humanas, as trevas humanas. Então, dessa forma, nós temos uma espécie de paralelismo semântico, porque sempre que começa a estrofe referindo-se ao boi, com esse refrão, nós temos na sequência um verso que se refere ao ser humano, à condição humana. Então há aí uma regularidade semântica, como uma espécie mesmo de comparação. Aparentemente, mesmo que o boi esteja solitário, ele vive de maneira tranquila, de maneira calma. Mesmo que no pasto, onde ele está, onde ele pasta, há uma torre de petróleo. Então nós temos a interferência humana, né? A intervenção humana na vida, no habitat desse boi. Ele ainda vive de maneira relativamente calma e tranquila, enquanto que, em contrapartida, o ser humano já não vive mais assim. A cidade é agitada, a luz do dia não resolve, não adianta, ela não dissipa as trevas, não dissipa a escuridão da condição humana. Esse elemento da cidade, né, da cidade que vai agravando alguns conflitos, algumas dificuldades da condição da natureza humana, em vez de inserir o ser humano numa coletividade que preenche suas lacunas, muito pelo contrário, faz agravar, né, as suas fendas, as suas cisões com o mundo e consigo mesmo. É um tema muito recorrente na obra do Drummond. As cidades vão aparecer em boa parte dos seus livros, né? Ele vai tratar da urbanidade com muita atenção. A urbanidade, seja uma cidade grande, né? Os grandes centros urbanos, seja uma cidadezinha do interior, os conflitos, as turbulências e como tudo isso interfere na vida humana, são temas muito privilegiados na obra do Carlos Drummond de Andrade. E aqui, o modo como a cidade é construída, o modo como ela agita cada vez mais a vida humana, porque ela não preenche os nossos vazios, né, mas nos mergulha cada vez mais nas nossas solidões, nas nossas agitações, nos nossos incômodos, é um tema muito caro para a literatura modernista, né? Desde o século XIX nós temos um Charles Baudelaire na França, um Edgar Allan Poe nos Estados Unidos, tratando desses temas, né, de como as cidades interferem na formação de um sujeito, né, na vida do indivíduo. É muito debatido, muito discutido tudo isso na poesia desses poetas e de outros autores modernistas. Eu cito aqui principalmente o Charles Baudelaire e o Edgar Allan Poe por conta das suas obras que evidenciam isso de uma maneira muito filosófica. No caso do Baudelaire, nós temos os pequenos poemas em prosa, que ele também chama de quadros parisienses. Inclusive na obra dele As Flores do Mal, há uma seção intitulada Os Quadros Parisienses, em que ele vai pegar elementos da cidade, analisar esses elementos típicos dos grandes centros urbanos
e refletir sobre o peso desses elementos na vida do indivíduo, da subjetividade. E no caso do Edgar Allan Poe, há um conto muito importante intitulado O Homem das Multidões, que vai também discutir sobre a solidão do indivíduo, mesmo no meio de um grande alarido, numa turba agitada, gigantesca, numa noite iluminada. Então essas configurações urbanas não são suficientes para alimentar a solidão, sanar essa solidão, iluminar as trevas próprias da condição humana. Muito pelo contrário, agrava, Ele fica cada vez mais agitado. Então, nesse poema, nós temos o olhar do poeta. Utiliza o filtro do boi, talvez, para analisar a condição humana. Já no poema Um Boi Vê os Homens, novamente, a condição humana é uma grande preocupação para o Carlos Drummond de Andrade, nesse livro inteiro, No vídeo, inclusive, que eu falei sobre Claro Enigma, eu comentei um pouco sobre isso, sobre como a condição humana ela é titubeante em relação à sua própria natureza e à sua vida na civilização, o que ela constrói. E isso preocupou grandemente o Carlos Drummond de Andrade. E no poema Um Boi Vê os Homens, nós temos uma estrutura e uma subjetividade diferente. Aqui nesse poema, o eu lírico, o sujeito lírico, a subjetividade lírica não fica evidente na figura do poeta. Nós temos uma subjetividade lírica que fica evidente na figura do boi. É o boi quem está falando. Tanto é que, em comparação com o primeiro poema, com o poema O Boi, nós temos aí uma forma diferenciada. Enquanto que lá no Boi, do livro José, nós temos a organização das 4 estrofes, sendo que as 3 primeiras têm 4 versos, a última tem 7 versos, tudo muito bem concatenado, tudo muito bem organizado, bem estruturado. Aqui nós temos o verso livre, que parece ser muito fluido, às vezes parece até se perder, os períodos muito longos, cheio de elementos entre vírgulas ou entre parênteses, alongando ainda mais a reflexão, a meditação, Parece não haver uma técnica poética rigorosa orquestrando essa organização desses versos, mas só parece, gente? Só parece, porque o simples fato do poeta se referir à construção de uma subjetividade natural, animal, não humana, ele já está fazendo um processo de artifício, criando, confeccionando por meio da linguagem, de uma maneira muito calculada, o que seria essa possível subjetividade não tão organizada matematicamente como a subjetividade do próprio poeta, Mas aí só parece, como eu falei, Há aí também toda uma orquestração, só que ela é diferente, ela tem uma outra finalidade, ela tem um outro contexto, um outro panorama diante de si. Esse poema, ele parece estar em prosa, mas ele está em verso livre, até a estruturação dele não é monoblocada, Há aí uma espécie de disparidade entre a extensão de cada verso. O poema como um todo acaba sendo composto por 8 frases. E se você for contar os pontos finais, à medida que eles vão aparecendo, nós temos 8 frases, sendo uma frase nominal e as outras 7 orações, São frases com verbos. Alguns, inclusive, períodos compostos longuíssimos, O último, por exemplo, ele é muito longo, ele excede o número de 3 linhas. E aqui, então, nós temos o olhar do boi sobre os homens. É o boi que está analisando o comportamento humano. E aí alguns elementos que o boi mobiliza para analisar o homem, para analisar a humanidade, são elementos próprios do seu cenário, do seu contexto, do seu habitat. Ele vai comparar os seres humanos a arbustos, essa fragilidade e força, essa coisa meio agitada, porque os arbustos se agitam com o vento, o ser humano se agita na cidade, mas também muito estanque, porque o ser humano corre, não sai do lugar, ele está sempre nesse lugar de incômodo, de agitação. Então essa belíssima metáfora, ela é explorada aqui pelos olhos do boi, ao comparar o ser humano com aquilo que é familiar a ele, os arbustos. O boi não vai comparar o ser humano com uma estátua, com um robô, com uma máquina, porque isso não faz parte do contexto dele, Ele vai comparar com aquilo que são elementos da natureza. Tanto é que lá na frente do próprio poema, quando ele vai dizer que o ser humano perdeu a sua sensibilidade, o seu olhar para as coisas simples, porém grandes da vida e do universo, ele vai se referir ao ser humano como se ele não fosse mais capaz de ouvir os segredos do feno, Ele não consegue mais ter contato com a natureza, ele está divorciado da natureza, ele está separado da natureza. As cidades vêm aí para agravar todo esse cenário, porque o corre de um lado, corre para o outro. Isso tudo é um cenário mesmo de uma cidade, como se fosse um formigueiro, Pessoas indo e vindo o tempo todo, com horários marcados, com prazos a cumprir e sempre sem tempo para parar
para pensar na sua própria verdade, para pensar sobre a sua própria condição, né, para refletir sobre seu próprio ser gente. Tanto é que o poema é encerrado fazendo uma referência ao ato de ruminar. Não ruminar, regurgitar, que é próprio das vacas, né, que é próprio dos bovinos, de ele revirar no próprio aparelho digestivo os alimentos ingeridos anteriormente. Aqui, o ato de ruminar, ele está sendo explorado como uma metáfora mesmo, não é? Uma metáfora do ato de meditar, de refletir, de ficar várias vezes pensando sobre um assunto para resolver uma aporia, para resolver um mal-entendido, para resolver talvez uma dúvida, um enigma sobre si mesmo. É o ato mesmo de ficar refletindo, pensando e repisando uma ideia, um pensamento, um conceito, que faz com que a gente possa talvez construir um conhecimento mais amplo desse conceito, dessa ideia. Às vezes a gente não encontra respostas, mas estamos ali pensando sobre ele e talvez tendo condições de continuar pensando sobre ele, né? E aqui a condição humana, então, é esse objeto de reflexão do boi, que é usada como um filtro do poeta, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade, sempre muito preocupado, essa figura poética, essa figura lírica, essa persona poética, ela aparece em todos os livros do Carlos Drummond de Andrade, sempre muito preocupado mesmo com a natureza e com a condição humana. Outro aspecto que vale ser destacado, né, que é relevante na leitura desse poema, Um Boi Vê os Homens, é o modo como o boi se refere aos seres humanos, né, à humanidade. Há uma espécie aí de piedade, né, parece se compadecer do ser humano. Em certos momentos tem até um traço de condescendência, né? Parece tipo como se perdoasse. É como se, não, eu entendo, né? É uma condição limitada, é uma condição que se limitou, por isso não consegue chegar a tanto, né? Não consegue transcender a sua própria condição, mas permanece nesse translúcido vazio que é a condição humana. E mais ao fim do poema, vale também salientar quando ele diz o seguinte: tem talvez certa graça melancólica, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. O mugido do boi, perfeito, organizado, estruturado, tanto é que o mugido do boi é traduzido pelo poeta aqui no poema em palavras para que nós possamos acessar a subjetividade, né, e as reflexões que o boi faz sobre a condição humana. Mas o que nós humanos, em plena cidade, tentando nos comunicar, emitimos, são sons absurdos e agônicos. E o mais interessante, o melhor ainda, quando ele continua depois dos 2 pontos: desejo, amor, ciúme. Que sabemos nós? Sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas e queimam a erva e a água. Aqui também é legal, né, de pontuar, quando ele vai mencionar esses 3 sentimentos, né? Os 3 sentimentos: desejo, amor e ciúme. Sentimentos tão delicados, tão grandes, importantes. Alguns deles, inclusive, definem, pelo menos na base ocidental aqui, né, na nossa cultura, são sentimentos que, em certas medidas, dosam o que nós somos, né? Talvez os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o que nós somos. Se nos deixamos levar pelo amor, nós somos um tipo de pessoa. Se nos deixamos levar pelo ciúme, nós somos outro tipo de pessoa. Se nos deixamos nos levar pelo desejo, nós somos um outro tipo de pessoa. Então, sentimentos, né, emoções, coisas tão caras e delicadas para a nossa condição, para a nossa existência, serem discutidos, definidos e expressos com sons agônicos e absurdos. Quando ele se refere a esses sons agônicos e absurdos, ele está se referindo basicamente à comunicação humana. E no vídeo que eu fiz sobre o Claro Enigma, há um momento em que eu vou falar sobre como o livro, sobre como alguns poemas vão discutir a falência da comunicação, a falência da linguagem. Dentro do próprio corpo da poesia, dentro do próprio corpo de alguns poemas, o poeta vai questionar a viabilidade da linguagem, a eficácia da linguagem, como muitas vezes a linguagem não é suficientemente competente para
para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus intentos. E aqui, novamente, né, por meio do filtro do boi, eu repito, nós temos a figura do poeta refletindo sobre as grandes dificuldades da condição humana, a vida na cidade, a solidão, o vazio, a dificuldade de comunicação, os sentimentos grandes e delicados, muito mal meditados, muito mal refletidos, muito mal pensados. Então, fica aqui hoje mais um vídeo para a nossa série Drummondiando. Espero que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!